gravar um vídeo. Oi, quero compartilhar com vocês nesse vídeo uma decisão que eu tomei para esse ano de 2026. E não só para o ano de 2026, mas algo que eu quero levar para minha vida toda, porque é algo que impacta toda a minha vida, que em relação ao uso das redes sociais. Já tem assim um tempo que o Senhor ele fala ao meu coração a respeito disso, sabe, de ter equilíbrio. Assim como eu também gosto muito de compartilhar, gosto muito de estar no Instagram, gosto de estar compartilhando as coisas aqui no YouTube. Eu gosto de compartilhar as coisas. Eu acho que isso é um canal assim de bênção, porque eu sou muito abençoada por isso. Só que a gente, quando não temos, né, sabedoria, a gente perde, a gente se perde e deixa que tudo isso fique de uma forma desequilibrada. E no ano de 2025, eu lembro que eu comecei o ano ficando off, né, das redes sociais, né, aquele primeiro mês do ano sem redes sociais, e foi muito bom. Depois eu até prolonguei um pouquinho mais, só que depois eu voltei. E eu tinha tomado algumas decisões para, durante o ano de 2025, ter uma sabedoria ali no uso das redes sociais, da internet, celular, enfim, tudo isso. Só que eu fui me perdendo, sabe? Digamos assim, perdendo o controle, não priorizando as coisas. Enfim, vivi várias coisas e as decisões que eu tinha tomado, elas não foram, sabe, de verdade. Então eu percebi que no ano de 2025 foi bom ter ficado ali um mês sem rede social, mas depois eu não tinha tomado nenhuma decisão para continuar, né, essa decisão de estar usando as redes sociais com sabedoria. E é importante a gente tomar umas decisões para a gente usar isso com sabedoria, porque senão a gente acaba cedendo e deixando isso de uma forma muito livre, e aí a gente fica viciado, a gente fica dependendo, o que era para ser tipo 3 minutinhos ali, 10 minutinhos acaba virando uma hora e a gente perde tanto tempo. E o ano de 2025 foi o ano que eu acho que eu fiquei mais desequilibrada em relação ao uso das redes sociais. Primeiro porque também eu comecei a querer trabalhar com isso, né? E aí a gente se rende ao sistema daquilo que dá certo ali. Postar todo dia, entendeu? Enfim, várias outras coisas. Mas não é porque funciona, né, que dá certo, que a gente precisa se render a isso e ficar usando as redes sociais de uma forma desequilibrada, sabe? Por isso, nesse ano de 2026, algo que eu não quero só para esse ano, mas para a vida toda, eu quero tomar uma decisão em relação ao uso das redes sociais, a ser intencionalmente off durante todo o ano, não só um mês do ano, né, não só ali um período, mas durante todos os dias, todos os meses, ter um tempo onde eu me retiro, sabe, para que eu possa viver a vida e entender que a vida não é só ali. É tanta informação que a gente recebe, né? Tipo, uma hora você recebe uma coisa triste, uma hora você recebe uma coisa feliz, outra hora você algo que te deixa com raiva. Então, tipo, tudo isso o nosso cérebro ele vai ficando meio maluco, sabe? A gente fica mais ansioso, a gente se compara mais, a gente não vive a nossa vida de verdade, porque parece que a gente tá sempre vendo as outras pessoas viverem a vida delas e que aquilo, de certa forma, traz algum tipo de paz, sabe, pra gente, ou até confusão também, né? Enfim, umas pessoas passando aqui na varanda. Mas enfim, qual foi a decisão que eu tomei? Foi ficar uma semana assim, uma semana não. Uma semana sim, uma semana não. Nesse início do ano, né, eu fiquei ali online, entrei e tudo mais, mas também busquei ter sabedoria, né? Decidi que eu não vou entrar nas redes sociais ali a partir de 10 horas. Tipo, não mexo mais no celular e tudo mais. E aí agora eu estou, né, sem entrar no Instagram, vou voltar, eu acho que agora é dia 15. E aí eu vou ficar mais uma semana e depois eu vou sair. E eu vou fazer isso durante todos os meses. Eu já tenho visto, assim, o resultado, porque eu tenho ficado mais tranquila, sabe? Tipo, não sei, a gente coloca na nossa cabeça uma necessidade de ter que entrar, de ter que estar ali, de ter que ver, de ter que postar, de ter que, enfim, fazer coisas ali. E eu acho que é muito bom porque a gente consegue acompanhar nossos amigos, consegue compartilhar a vida, abençoar outras pessoas, enfim, com várias outras coisas, mas a gente não pode deixar de usar isso com sabedoria. E além dessas decisões, né, de ficar uma semana sim, uma semana não, uma semana sim, outra semana não, eu também decidi
que eu não vou ficar mais entrando no explorar pra ficar ali rolando o feed, sabe? Tipo, perdendo tempo. Tem vezes que, nessa última semana que eu fiquei online, né, eu percebia que eu entrava, eu ficava vendo o feed, ficava vendo os stories, mas assim que eu percebia que eu tava perdendo tempo, que eu poderia estar fazendo outra coisa, que eu poderia estar dando uma atenção melhor para as pessoas da minha família, eu saía e tentava voltar, sabe? E eu acho que ser intencionalmente offline, né, de você se retirar algum período ali, é muito bom, porque isso também vai querendo ou não moldando ali a forma como você usa as suas redes sociais. Enfim, essas foram as decisões que eu tomei para que eu pudesse ser intencionalmente off e ser sábia, né, na forma como eu uso as redes sociais. Inclusive, eu li um livro há muito tempo atrás que se chama Sabedoria Digital para a Família. Tem também dele, tipo, uma sabedoria digital sem ser para a família, sabe, para o uso da família. Mas esse da família também, ele é muito legal, porque fala sobre como você pode usar, né, o digital, a internet, tudo isso de uma forma sábia quando você convive com outras pessoas também. Eu vou deixar o link dele e vou deixar também o link de um outro que eu li que se chama Invisível. Não é um livro que fala necessariamente sobre rede social, mas é um livro que fala sobre você buscar, sabe, ser escondida no Senhor, sabe? De você não ficar procurando um palco, ficar procurando aprovações de outras pessoas, mas você entender, sabe? Ai, meu Deus, meu gato quase foge. Com licença, lá. Enfim, de você buscar ser uma pessoa que encontra o seu valor no Senhor, sabe? Vou deixar o link desses dois livros para vocês, caso vocês tenham interesse em ler. E eu tenho um outro livro também que eu tô muito interessada em ler, que é da Fernanda Wittwitz, que inclusive essa decisão que eu fiz, né, esse método de sair uma semana sem outra não, foi inspirado nela, né? Porque ela compartilhou um pouco sobre isso, e eu vi que tem várias pessoas que, sabe, têm tomado decisões a respeito e compartilhado as bênçãos que tem sido, sabe, sair da rede social. E ela escreveu um livro recentemente que eu tô bem ansiosa para ler, assim. Vou deixar o link dele também. E por fim, por que a gente precisa tomar alguma decisão em relação a isso? Eu acho que se você é uma pessoa que não tem problema com isso, se você consegue fazer as suas coisas tranquilamente, se isso não é um vício para você, enfim, se isso não traz uma confusão para você, tipo, você continua do jeito que você tá, né? Porque eu tenho certeza que você não usa tanto, porque se você usasse tanto, você estaria provavelmente confusa. Mas, para as pessoas hoje em dia, é muito normal, sabe? Às vezes eu tô no mercado, eu tô num canto, as pessoas estão sempre no Instagram, estão sempre postando, e às vezes eu também, sabe, me rendo a isso, porque às vezes a gente quer postar, sabe? E eu acho que não tem nada de errado, só que a gente precisa sempre tentar avaliar onde tá o nosso coração, né? E se aquilo não tá trazendo uma confusão, sabe? Em relação à nossa vida espiritual, ao nosso trabalho, à nossa família. Porque é tão chato, é tão ruim quando você entra no ambiente, quando você tá na sua casa, enfim, e tá todo mundo no celular, tá todo mundo ali vidrado, tá todo mundo viciado, sabe? Isso é tão triste, sabe? Eu já me vi assim nessa situação, já vi outras pessoas e eu fico, cara, eu quero viver, sabe? Eu quero viver a vida. Eu quero poder sentar e conversar, quero poder olhar no olho da pessoa, quero poder ouvir, quero poder não ficar vivendo pra postar. Não tem problema também você postar, mas sabe, é onde tá o nosso coração. A gente de fato tá vivendo a vida ou a gente tá vivendo aqui, sabe? E é isso, quis compartilhar aqui essa decisão. Se isso pode te inspirar também a tomar uma decisão, não exatamente igual a minha, mas você avalia, você seja sincera em relação a como tá, né? E você vê o que você precisa fazer. Eu acho que isso vai ser realmente uma bênção pra gente. E eu vou tentar compartilhar desse processo aqui, né, no YouTube também, falar das coisas que têm acontecido quando eu tenho me retirado. E eu já tenho visto, assim, uma bênção, porque tô sendo mais produtiva, sabe? Tá sendo maravilhoso. E é isso, gente. Espero que esse vídeo tenha abençoado sua vida. Até o próximo. Tchau.